Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar o mesmo aviso que eu dou em todo vídeo de conteúdo jurídico, em que a gameplay de fundo é apenas para o vídeo não ficar chato. Fora isso, é importante que você preste atenção em tudo que eu vou falar, porque é mais um vídeo de conteúdo jurídico. Obrigado! E aí, pessoal, beleza? Adivinha quem voltou aqui para trazer uma surpresinha para vocês? Ele mesmo, João Oliveira. E no vídeo de hoje vamos trazer mais uma aula de conteúdo jurídico aqui no canal, galera. Mas antes de começar, eu queria me desculpar por estar todo esse período sem postar nada. E isso está acontecendo porque, como eu falei, eu estou focado nos meus estudos. E para piorar, esse mês de junho está sendo marcado por diversas provas por meio de debates e seminários. Então eu agradeço aos que entendem meu lado. Mas, como eu disse antes, quando eu estiver de férias, recesso ou aparecer um momento oportuno como esse, eu postarei vídeos aqui no canal. Então eu peço desde já que vocês que estão assistindo esse vídeo e ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações, que isso é de graça, está me ajudando muito, ainda mais nesse momento difícil. Além disso, deixe um like e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E se aparecer a opção de hypar o vídeo, considere dar o hype para melhorar o nosso alcance. Dito isso, nesse vídeo eu irei falar sobre os direitos fundamentais. Para ser mais específico, eu vou citar 10 deles para o vídeo não ficar muito longo. E no final eu vou falar sobre o que acontece quando há uma colisão entre eles. Então é importante que você preste atenção. Bom, para começar, os direitos fundamentais são aqueles direitos do ser humano que são reconhecidos e positivados dentro do direito constitucional positivo de um determinado estado, no caso uma nação. Daí você pode me perguntar: a Constituição brasileira garante esses direitos? E a resposta é sim. A Constituição Federal de 88 nos garante uma série de direitos que protegem nossa liberdade, dignidade e igualdade, com destaque principalmente para o artigo 5º, que possui mais de 70 incisos referentes às nossas garantias e direitos fundamentais. Dito isso, vamos para o nosso primeiro direito fundamental, que é o direito à vida. Pois a nossa vida é o bem mais importante que temos, pois sem ela, os outros direitos não fariam sentido de existir, né? Justamente por isso, o Estado tem a obrigação de proteger esse nosso direito, inclusive por meio de políticas públicas. E isso você pode encontrar no próprio caput do artigo 5º da Constituição, que diz que o direito à vida e outros direitos são invioláveis. E bom, esse foi bem breve de explicar e bem simples até. Então vamos passar para o próximo direito, que é o direito à liberdade. Daí você me pergunta: liberdade de quê, para ser específico? E a resposta é que na nossa própria Constituição é garantido diversas liberdades, como a de ir e vir, por exemplo, eu poder sair de Belém e ir para Salvador quando eu quiser. Também nós temos a liberdade de pensamento, onde eu posso ter e defender meu ponto de vista sobre algum fato ou ideia. Temos a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e até mesmo a de associação. Ou seja, o conceito de liberdade é plural, e além de estar no caput do artigo 5º, está presente no segundo inciso, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, exceto se a lei obrigar. E também está presente nos incisos seguintes a esse. E agora, o próximo e o mais importante é o direito à igualdade. Isso está presente logo no caput e no primeiro inciso da Constituição de 88, que afirma que todos são iguais perante a lei, independente de cor, gênero, religião, orientação política, etc. Ou seja, todos brasileiros
e estrangeiros residentes em território nacional possuem os mesmos direitos e obrigações de acordo com a nossa Constituição. Partindo para o próximo, agora nós falaremos do direito à propriedade, o qual afirma que o cidadão tem todo o direito de obter e possuir bens, sejam eles físicos, no caso de uma casa ou um carro, ou não sendo físicos, sendo apenas intelectuais, como os direitos autorais de uma obra, por exemplo, como esse vídeo aqui. E ninguém pode, galera, subtrair esses bens. O único que pode, em teoria, subtrair os bens de uma pessoa é o Estado, por meio de uma desapropriação mediante uma indenização justa. Isso você encontra no artigo 20, no inciso 22 do artigo 5º e no artigo 243, se você quiser fazer uma observação mais detalhada. Dito isso, galera, agora vamos falar de dos direitos fundamentais que eu mais queria falar nesse vídeo aqui, que é o direito à liberdade de expressão, que basicamente permite que todos possam manifestar sua opinião livremente por meio de fala, escrita, arte ou intelectualmente, sem medo de retaliação ou censura por parte do Estado ou de outros membros da sociedade. E um exemplo bem claro, eu vou deixar aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui criticar os updates do Gran Turismo 7, que eu estou usando inclusive de gameplay de fundo. Ou até mesmo falar mal do meu subemprego, que eu já falo mal em todo vídeo, sem medo de censura. No entanto, é importante destacar, galera, que embora o direito de se expressar livremente, é importante destacar que, embora a gente tenha o direito de se expressar livremente, nós devemos ter cuidado na hora de fazer um elogio ou uma crítica para evitar violar outros direitos, como o direito à honra. Ou seja, eu posso sim criticar os updates do Gran Turismo 7 ou meu subemprego, desde que eu não ofenda ou profira insultos a outras pessoas. E o nosso direito de se expressar está presente logo nos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Vocês estão vendo que a maioria dos direitos fundamentais estão no artigo 5º. Logo no artigo 5º. E dito sobre a liberdade de expressão, galera, agora falaremos do direito à intimidade, à honra, à vida privada e à imagem, que é justamente o que o direito de expressão mais costuma colidir. E basicamente, esse direito afirma que ninguém tem o direito de expor a vida pessoal de outrem sem o consentimento. E isso, galera, é essencial principalmente na era digital, com a presença das redes sociais e, mais recentemente, das inteligências artificiais. E o detalhamento sobre esse direito você encontra no inciso 10 do artigo 5º, o qual afirma que a pessoa que ter esse direito violado deve ser indenizada pelo dano moral ou material causado por essa violação. E bom, galera, agora nós vamos falar do direito à educação, que para mim, pessoalmente, é o direito fundamental mais importante, pois sem educação você não evolui nem socialmente, nem intelectualmente. Além disso, a educação é um direito social de todos e um dever do Estado, que tem a obrigação de fornecer uma educação de qualidade, e da família, visando o desenvolvimento pleno de uma pessoa e seu devido preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso você encontra nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal. E agora, outro direito fundamental e social que também é importante é o direito ao trabalho, o qual a Constituição afirma que todo cidadão tem o direito ao trabalho digno, tendo a devida proteção contra demissões arbitrárias e condições de trabalhos adequadas. E isso você pode encontrar nos artigos 6º e 7º, e em seus incisos e nos seus 34 incisos.
Além disso, você também pode encontrar a legislação trabalhista na própria CLT. Dito isso, galera, agora nós vamos falar de outro direito fundamental, que é o direito à saúde, que está presente nos artigos 6º e 196 da Constituição, afirmando que a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado de conceder esse direito, garantindo ele mediante políticas econômicas e sociais. E um exemplo disso é o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, que garante à população brasileira o acesso a esse direito de forma gratuita, mesmo que, infelizmente, os hospitais públicos não tenham a devida infraestrutura para garantir ao povo brasileiro um acesso digno a esse direito. E para finalizar o tópico dos 10 direitos fundamentais que eu estou falando nesse vídeo, vamos falar sobre a liberdade religiosa e de crença, que está presente no inciso 6 do artigo 5º, a qual afirma que ninguém pode ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicções filosóficas ou políticas. Ou seja, todos temos o direito de escolher ter ou não ter uma religião. E se caso nós tenhamos, no caso, por exemplo, eu sou católico, temos o direito de professar a nossa fé, mesmo que em alguns casos, algumas minorias ou grupos religiosos levem isso ao extremo e acabem desrespeitando o direito dos outros. Além disso, o Brasil é um país secular. E segundo o artigo 19, logo no primeiro inciso, a União, o Distrito Federal, os estados e municípios não podem ter relações de dependência ou aliança com organizações religiosas. Mas a laicidade do Estado não proíbe a presença de uma religião na esfera pública, garantido apenas que o Estado não favoreça nenhuma religião em especial. Ou seja, a gente chega a uma conclusão que aqui no Brasil a nossa fé é uma escolha e não uma oposição. Digo, uma imposição. E bom, agora eu vou colocar aqui os artigos e incisos mencionados nessa parte antes de falar sobre a colisão entre os direitos fundamentais. Bom, galera, agora eu vou falar sobre a colisão entre os direitos fundamentais e quais ferramentas o juiz ou legislador devem usar para solucionar o problema dessa colisão, sem que um direito elimine o outro. E para isso, ele deve usar o princípio da concordância prática ou da harmonização para buscar uma solução que preserve ao máximo os dois direitos em conflito. Um exemplo prático de colisão entre direitos é, por exemplo, quando uma reportagem crítica expõe alguém. Nesse caso, o direito à informação pode prevalecer, mas o direito à imagem deve ser respeitado nos limites da veracidade e da dignidade, gerando, nesse caso, nesse exemplo, um atrito entre o direito à liberdade de expressão e o direito à honra e imagem. Daí você pode me perguntar, qual é a base legal para isso? E a resposta é o princípio da razoabilidade, o qual é um método usado no próprio direito constitucional para resolver a colisão de princípios jurídicos, sendo estes entendidos como os valores, bens ou interesses. Além disso, galera, também entra o conceito da ponderação de princípios do filósofo Robert Allen, que é muito usada por juristas para resolver o problema da colisão entre os direitos. E, para finalizar, temos o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, o qual prevê que os direitos fundamentais não excluem outros direitos implícitos ou previstos em tratados internacionais. E, bom,
Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre os direitos fundamentais e a colisão entre eles. Espero muito que vocês tenham gostado e lembre-se, se eu cometer algum erro, por favor, me corrija nos comentários. Isso não tem problema nenhum, isso deixa o nosso debate jurídico bem melhor. Além disso, galera, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para apoiar o meu trabalho aqui no canal. Deixe também um like para fortalecer e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E também comente aqui qual direito fundamental você considera o mais importante para a sua vida. E além disso, assista os nossos outros vídeos de gameplay e conteúdo jurídico aqui do canal, que eu garanto que você vai gostar. Então é isso, galera. Onde Vira Vazando. Falou!